dos filtros que eu uso com muita frequência dentro do Photoshop é o Smart Sharpen, e ele permite que eu aprimore a condição de nitidez das minhas imagens, valorizando muito o resultado final. E nessa versão do Photoshop CC, ele teve algumas modificações que são bem válidas. Vamos ver como é que isso funciona. Eu entro no menu de filtro, Sharpen, e vou escolher a opção chamada Smart Sharpen. A caixa de diálogo aparece, seguindo os conceitos que já existem no Photoshop, olha, ela pode ser reescalonada. Então eu posso ampliar, abrir, colocar o foco específico numa área que eu estou trabalhando. Eu vou até ampliar um pouquinho mais, porque eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer na imagem. Eu vou colocar o Amount no máximo, 500. O valor de raio, eu vou também elevar ele bastante, vou deixar aqui com 4. E ele vai criar alguns halos. Notem, esses halos, eles não são tão fortes como na versão anterior. Vamos ver o comparativo disso? Aqui na parte de cima, eu tenho um carinha chamado Use Legacy. Esse era o cálculo matemático que eu tinha antes no filtro. E a partir de agora, quando eu tiro essa informação, ele tem um cálculo novo. Isso permite que essas imagens recebam um filtro ainda com mais intensidade. E o halo, que poderia ser algo prejudicial para a foto, já não aparece da mesma forma. A qualquer instante também eu posso usar a tecla de atalho, o L, para voltar à versão anterior ou usar o cálculo novo. Então, uma vez que eu estou dominando essa ferramenta, notem, eu tenho a minha imagem aplicada, clico em OK, coloco a foto a 100% na tela para poder analisar, olha a diferença de detalhes, antes e depois. Vamos ver uma segunda aplicação disso? Venho na próxima foto, estou trabalhando numa foto de pessoa, tenho aqui a parte dos olhos, textura da pele, filtro, Sharpen, Smart Sharpen. Esse cara está aplicado com bastante alto e eu vou começar a aumentar o valor do raio. Com 2, ficou bem interessante. Vamos ver o antes e o depois, olha. Com Legacy, a foto marcada. Aqui no fundo agressivo, a pele muito dura. Com a opção nova, o filtro continua intenso, só que com uma qualidade muito superior. Dá uma olhada aqui, ó. Imagem aplicada e a 100%. Esse é o antes e esse é o depois. Olha na parte de baixo. Uma qualidade bastante impressionante. Agora, a gente está falando de Sharpen, de nitidez, e dentro da galeria de filtros de Sharpen tem uma das grandes novidades do Photoshop CC. E o carinha se chama Shake Reduction. Imagina o seguinte, você tem uma foto que tremeu. E normalmente você pega essa foto e usa aquele comando chamado Delete, apagar. Porque é uma foto que não tem como aproveitar, ou que a gente pode falar a partir de agora, não tinha como. Dá uma olhada nisso daqui. Eu vou entrar no menu de filtro, vou descer até a opção de Sharpen e o primeiro cara da lista se chama Shake Reduction. Com a caixa de diálogo aberta, notem, o Photoshop já coloca uma seleção que é onde ele está fazendo análise para essa tremida. E já faz uma sugestão do filtro. Eu posso a qualquer instante mexer nos valores para colocar um valor mais alto ou menor nesse momento, para que ele faça um ajuste ainda mais fino sobre a minha foto, controlando essa informação. E uma outra característica é, eu posso pegar qualquer um desses pontinhos e redimensionar a área de análise, para que isso aumente a precisão do comando. Legal, né? Pode ver, primeiro ajuste, o Photoshop já conseguiu um resultado muito bom. E isso não para aqui. Por quê? Eu posso ter uma segunda análise. Note, aqui embaixo, na camiseta, ela acabou distorcendo muito. Então, na parte de cima funcionou bem, aqui não. Eu vou selecionar essa parte e vou fazer uma nova referência. Então agora ele tem uma segunda área de aplicação do filtro. Nessa área ele fez um segundo cálculo matemático. E isso significa que eu tenho uma segunda máscara aplicada aqui. Entendeu o que aconteceu aqui? Eu não preciso mais dar OK, aplicar o filtro numa parte, voltar e aplicar uma segunda configuração em outra. Dentro do próprio comando eu tenho um controle extremamente eficiente que permite que eu trabalhe de forma setorizada. Numa parte da foto eu uso uma configuração, na outra parte outra. Então eu peguei uma foto tremida, mas que era importante para mim e consegui trazer ela para a realidade. Uma coisa legal é que isso vai acontecer com muita frequência, por exemplo, em quem trabalha com fotojornalismo. Porque às vezes ele está numa manifestação, pegando uma foto, ou até mesmo numa condição extrema, e eu consigo resgatar essa informação. O mesmo vale para quem trabalha com fotografia social. Você está fotografando um momento. Às vezes, tecnicamente, ele não está tão bom, mas o emocional e a informação da foto é extremamente rica. O que eu faço? Shake Reduction. Vamos ver um outro caso extremo? Dá uma olhada nisso daqui. Com o meu celular, eu fotografei a tela do computador.
Eu até diria assim, você conseguiu ver alguma coisa? Cara, tá borrado, perdi a foto. O que a gente faz? Filtro, Sharpen, Shake Reduction. Uma vez ele aberto, ele tem os controles. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero levar em consideração essa parte aqui. Venho na parte de visualização e vou pedir para trabalhar a 100%. E vou mover a imagem exatamente para o ponto que eu quero. Já comecei a ler alguma coisa. Já ficou mais interessante. Então assim, o primeiro trabalho do Photoshop, ele saiu daqui, que era um desfoque bastante grande, e já consegui um ajuste. Agora, o grande sucesso no resultado final vai quando você configura corretamente o filtro. Portanto, usa a receitinha de bolo para aprender, mas os seus valores e a sua técnica é o grande diferencial. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e falar que o traçado de blur eu quero fazer menor. Ele vai fazer o primeiro cálculo. Olha como o alinhamento ficou infinitamente melhor nessa hora. Então eu já consegui um ajuste mais interessante. Só que ele criou um monte de artefato na lateral. O que eu vou fazer? Venho nessa parte de cima, tenho Artifact Suppression. Eu vou clicar em cima dela e ele vai fazer uma nova análise em cima da minha foto. Meu, parece mágica. Ele limpou aquela informação toda. Só que ainda está meio suave. Você percebe olhando a tela que ela está um pouquinho desfocada? Dá uma olhada, as letras não estão assim perfeitinhas. O que eu vou fazer? Pegar tanto um carinha chamado Smoothing, como também o Artifact Suppression. Eu vou pegar esses dois valores e eu vou trazer esses carinhas para zero. Ou seja, eu estou falando para ele, traz o máximo de nitidez possível. E daí, a partir de agora, é que eu vou definir se eu quero isso com um pouquinho mais ou menos de informação. Então, por exemplo, vou colocar 10 nessa opção de artefatos. Ele está lá, fez o ajuste, passou a primeira configuração. Vamos ver o antes e o depois? Essa daqui é a foto original. Essa daqui é a final. Pensa o seguinte, você conseguia ler alguma coisa no início? Olha, antes, depois, antes e depois. Então, eu clico em OK, ele aplica o comando. Confesso, é surpreendente o que a gente consegue fazer com esse comando. E a ideia é pegar aquelas fotos que tem uma situação complicada na hora da captura e que, por algum motivo, poderiam até ser excluídas de um fluxo de trabalho, você traz elas de volta com uma qualidade bem interessante.